Aproveito para falar com vocês também de uma tensão do momento entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governo federal. A gente acompanhou no noticiário o presidente da Câmara indicando o secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, como relator do projeto antifacção enviado ao Congresso pelo Ministério da Justiça, o projeto do governo para essa discussão em torno da segurança pública, um dos no momento. Derrite já fez alterações no texto e não agradou ao governo federal. Entre as mudanças, ele sugere que as penas previstas na lei antiterrorismo sejam aplicadas também a membros de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada, com penas que podem variar de 20 a 40 anos de detenção. Em entrevista à colunista do UOL, nossa colega Thaís Bilenque, Motta disse que Derrite é qualificado porque lida com facção no dia a dia em São Paulo, faz esse enfrentamento já há algum tempo, trazendo ali alguma justificativa para essa tensão que já foi criada de cara, né, professor Ricardo? Começo nessa com você, aqui agora nesse tema, uma sinuca de bico definitivamente ali acontecendo na discussão do momento que vai tomar a pauta desse mês, pelo menos lá no Congresso, né? Sim, sem dúvida. É uma escolha que não surpreende, não especificamente o nome do Derrite, mas o fato de que o presidente Hugo Motta tenha feito mais um aceno para a direita. Parece que é quase um vício até, né? Ele sempre, nessas situações, ele acaba tentando fazer acenos para a direita ao invés de buscar alguma relação mais próxima com o governo federal. A gente sabe que ele foi eleito num contexto específico, contando com o apoio desses grupos de alguma forma, ou pelo menos uma espécie de uma anuência desses grupos, então ele precisa também, de alguma forma, fazer algum tipo de agrado. E é claro que a escolha de um relator, ela não é uma escolha irrelevante. O relator, ele, em última instância, ele controla a versão final do projeto de lei que vai a voto. Então é ele quem define o texto final. Ele acaba também filtrando algumas emendas que entram, que podem ser rejeitadas também. E esse papel ele é relevante porque o relator ele acaba filtrando, ele acaba exercendo uma influência sobre os partidos políticos na hora de decidir qual vai ser a versão final e qual vai ser a possibilidade de votação do texto. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem um elemento muito importante aqui, que é essa possibilidade de que haja uma incorporação desses grupos narcotraficantes como grupos terroristas. Isso me preocupa muito. É uma medida, uma demanda do governo de Donald Trump, e é uma demanda que, se atendida, exporia o Brasil e deixaria o Brasil numa posição extremamente vulnerável. Porque é do entendimento dos Estados Unidos, desde a guerra ao terror, lá no início dos anos 2000, que quando eles estão lidando com grupos terroristas, eles têm direitos de efetivamente intervir no país que abriga esses grupos. Foi com base nessa justificativa que os Estados Unidos intervieram tanto no Afeganistão quanto no Iraque, embora no caso do Iraque a gente soubesse que era uma acusação infundada. Então, elevariam-se as possibilidades de que os Estados Unidos, em determinado momento, considerassem que poderia intervir no Brasil. Assim como agora eles estão cogitando uma intervenção militar na Venezuela com base numa acusação fraudulenta contra o presidente Nicolás Maduro, o Brasil também estaria exposto, porque a gente sabe que no Brasil existem facções vinculadas ao narcotráfico. Isso levantaria a possibilidade de que os Estados Unidos ou interviessem militarmente no Brasil, ou pelo menos que colocassem mais sanções, mais punições, mais tarifas contra o nosso país. Vamos lembrar, em relação à China, por exemplo, parte das tarifas que o Donald Trump impôs tem a ver com a crise do fentanil. Então, o Donald Trump poderia muito bem dizer, bom, agora que o próprio governo brasileiro está reconhecendo que existe um problema de terrorismo, que são os narcotraficantes, então cabe aos Estados Unidos tomar as medidas cabíveis. Então é uma situação muito grave, a gente não pode, sob hipótese alguma, criar um cenário em que isso aconteça. O narcotráfico no Brasil ele não tem nada a ver com terrorismo, ele precisa sim ser enfrentado. A população está muito desgostosa com a situação da violência urbana no Brasil, que afeta todos nós, mas esse tratamento do narcotráfico como um crime de terrorismo não faz sentido nenhum e expõe o nosso país a uma intervenção, seja ela militar ou econômica, dos Estados Unidos. Você destaca um ponto muito importante dessa discussão que a gente acompanhou ao longo da análise da semana e que acho que é importante até de entender as questões técnicas para ter o debate, né? Porque, mais uma vez, professor Beto, acho que muito quando a gente fala desse assunto, a gente vê questões complexas sendo reduzidas às questões políticas, sendo reduzidas às questões menores que acabam confundindo um debate importante de ser feito. Queria te ouvir também sobre essas análises do momento e dessa tensão, inclusive agora que foi chamada até por alguns parlamentares
parlamentares de um desrespeito do presidente da Câmara ao governo Lula nessa pauta. Em que ponto a gente pode chegar dessa tensão nos próximos dias? De fato, eu acho que não é só um desrespeito com o governo Lula. Ele, Mota, que quer no seu estado o apoio do Lula para eleger o pai senador. Então, é uma movimentação complicada da parte dele. E também eu acho que é um ato de desrespeito à própria Câmara dos Deputados. O Derrite é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deputado licenciado. Não tinha mais nenhum deputado dos 512 restantes, ou do suplente dos 513, contando o suplente do Derrite, que tivesse capacidade de fazer isso. Você precisa pegar um deputado licenciado para que ele volte para a Câmara para relatar o projeto, porque os outros foram incapazes. Então, é um desprestígio à Câmara e, obviamente, é um gesto, se você faz isso, é um gesto eleitoreiro, evidente, né? É um movimento da direita que, a partir da matança no Rio de Janeiro, aliás, matança que muitos criticaram o presidente Lula recentemente, acho que no UOL foi um dos poucos veículos que não embarcou nessa narrativa, e que eu acho que com o tempo e com as investigações sobre o que ocorreu ali, vão mostrar que o presidente Lula tinha razão, né? Aconteceu o mesmo com a história do genocídio em Gaza, ele foi crucificado e depois a história mostrou que todo o planeta hoje identifica o que aconteceu em Gaza como um genocídio. Nesse caso da matança do Rio, foi uma forma de virar a pauta política, né, de tirar a aproximação do Lula, os bons resultados do governo, e de uma forma muito hábil a direita conseguiu reagrupar sua tropa e reanimá-la numa agenda que sempre é a bola de segurança da direita, que é o tema da segurança com o espetáculo da violência, né, com banhos de sangue, de corpos, e fazer proselitismo eleitoreiro em cima, né, de 120 corpos. Nesse caso, a maior chacina da história do país, uma coisa muito triste. O Castro já tem 4 das 5 maiores chacinas da história do Rio. Mas, além dessa questão política, eu estou de acordo com o Ricardo quando ele fala que a grande questão que tem de fundo, termino com isso, Natália, é a questão da tentativa desse grupo da direita de equiparar o narcotráfico com o terrorismo. Primeiro, para quem está nos escutando, narcotráfico é organização criminosa, é facção criminosa. O objetivo dela é financeiro em si mesmo. Ela busca o dinheiro, ela pode até às vezes causar o terror, como às vezes quando eles fecham cidades para tentar roubar o banco. Mas o objetivo deles é roubar o banco. Não é matar as pessoas. Inclusive, o narcotráfico tenta evitar, muitas vezes, a letalidade, porque senão a polícia vem com mais vigor atrás deles. Então, o terror pode até, eventualmente, ser um método em alguns momentos específicos, ou gerar um terror subjetivo nas pessoas que passam por situações muito violentas. Mas o objetivo do narcotráfico é financeiro, é econômico. O terrorismo é outra coisa. O terror em si só é a sua razão de ser. Não existe propósito econômico. Então, misturar as duas coisas é um projeto político desse grupo, dessa extrema-direita antidemocrática e autoritária, que busca trazer para o país essa aliança com Trump em 2 dimensões. Primeiro, como o Ricardo bem explicou, o ministro que agora não chama mais defesa, né, o ministro da guerra do Trump falou há poucas semanas na televisão dizendo: nós vamos tratar os grupos narcoterroristas da América Latina como nós tratamos a Al-Qaeda. Então, é uma agenda. Em maio maio deste ano, teve uma comitiva do Trump aqui no Brasil que tentou falar com a Polícia Federal, que falou que nem ia receber, mas o Ministério da Justiça e o Supremo receberam e disseram: não venham com esse papo, porque eles queriam que o governo brasileiro assumisse. Mas o Flávio Bolsonaro e lideranças da direita receberam. O próprio Castro, né, começou a trocar missivas, cartinhas com o pessoal nos Estados Unidos, dizendo que aceitaria chamar essas bandas, essas facções criminosas e terroristas. Por quê? Porque isso permite, como o Ricardo falou, os Estados Unidos bombardear, além como o secretário nacional de defesa, o Sarrubo, já falou, além de sofrer sanções, o Brasil sofrer sanções de organismos internacionais diversos, sem poder fazer nada, se elas forem chamadas de terroristas. Mas para o Trump, o interessante é que ele pode bombardear, por exemplo, uma organização se dita terrorista, como ele vem fazendo no Mar do Caribe, sem pedir autorização no Congresso americano, porque para o terrorismo ele teria esse direito de atuar de ofício. Eles querem fazer isso no Brasil, e aí as pessoas falam: mas a hora que eu equiparar com terrorismo, isso vira a competência da Polícia Federal, e aí os governadores da direita perderiam o controle. Sim, mas não.
Por quê? Porque, em paralelo, no Congresso, na Câmara dos Deputados, essa mesma turma está tentando aprovar um projeto que muda a competência penal constitucional do país, do governo federal para os governos estaduais. E aí, com isso, se o governo estadual assume a responsabilidade penal no seu estado, ele pode, chamando aquela facção de terrorista, fazer uma dobradinha com o Trump para torpedear um território nacional e o governo federal ficar como rainha da Inglaterra. Esse é o risco que nós estamos correndo nessa história, com essa irresponsabilidade do Hugo Mota de indicar uma figura como o Derrite para ser o relator de um projeto tão importante que toca tanto a vida dos brasileiros como é a segurança pública, a violência no nosso país.